Então, dando continuidade à nossa aula hoje de sexta-feira, nós vamos falar agora sobre materiais de engenharia. Materiais base, materiais, digamos assim, naturais, alguns feitos pelo homem, mas que são a matéria-prima, o princípio de composição de alguns elementos. Materiais esses que dão origem a outros componentes, mas que precisam passar por um processo de manufatura, né? Ou um beneficiamento, ou um condicionamento, assim, né? Uma manufatura em si, para tomarem forma, geometria, caracterizações. E também vamos falar da união desses componentes, né? O trabalho em conjunto desses componentes, a fim de trazer algumas caracterizações muito específicas, tá? Então, nós vamos falar agora sobre materiais de engenharia. Primeiramente, nós temos que entender duas coisas. O que é materiais, engenharia de materiais, e o que é ciência de materiais, tá? Ciência dos materiais investiga as relações entre composição, estrutura, propriedades dos materiais, né? Isso é a ciência dos materiais. Já a engenharia dos materiais, que é a nossa área aqui, a gente estuda, né, projeta e desenvolve ou aperfeiçoa técnicas de processamento e fabricação dos materiais, né, com base nas relações de composição, estrutura, propriedades que vão além de formas, né, de produção, mas também se eles são aceitáveis no sentido de financeiro ou socioambiental, né? Socialmente desejáveis e custos socialmente aceitáveis. Quando a gente fala hoje em relação a materiais, produtos, por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa dentro do meu mestrado que fala de economia circular. Mais para frente eu vou trazer a essência da economia circular para vocês. Mas o que seria uma economia circular hoje, a grosso modo? Antigamente, a essência do mundo, infelizmente, até certo tempo atrás, foi dessa forma. Você ia no meio ambiente, extraía uma matéria-prima, dessa matéria-prima você fazia uma manufatura dela, agregava valor a ela, né, com formas, geometrias, e vendia esse produto. Esse produto, ele era consumido, e após o seu consumo, ele era descartado, devolvido para o ambiente como resíduo, como lixo. Se você olhar, isso é uma produção, é uma vida linear, né? Extrai, conforma, manufatura, vem, comercializa, utiliza, descarta. Hoje em dia, isso não é mais sustentável. Muitos produtos, muitas empresas estão trabalhando esse viés já social, esse viés ambiental. Em que sentido? Essa linearidade ela está se tornando uma circularidade. Como assim uma circularidade? Por exemplo, tem algumas disciplinas lá, por exemplo, o projeto assistido ao computador, a gente vai discutir isso. Hoje, quando você pensa num produto, você não pensa mais somente na composição inicial dele, você pensa também no descarte dele, né? Você pode começar a observar, tem algumas embalagens que já falam, né? Esse produto para ser descartado haja de tal forma, né? Recicle isso nesse sentido, esse no outro sentido. Então, eles dão uma orientação sobre isso. Vou dar um outro exemplo muito simples. Muitas empresas hoje pensam uma simples caneta. Vou pegar uma Bic aqui, uma simples caneta. Uma caneta dessa que tem aí uma estrutura de plástico, um cartucho de plástico, 100% plástico, aqui é uma ponta metálica, uma tinta. Quando ela acaba, você joga fora. Digamos que você use 10 unidades de valor, não vou falar reais, 10 reais, 10 unidades de valor para comprar essa caneta. Se quando ela acaba você joga fora, mas eu usei, ela acabou, joguei fora, eu vou comprar outra por 10 unidades de valor. Se essa empresa te desse a opção de, em vez de você jogar ela fora e comprar uma nova, você pudesse recarregar a que você tem por apenas 5 unidades de valor, não seria talvez mais atrativo? Né? Você fazer um programa aí de reutilização, ou até mesmo, né, que algumas empresas já fazem, eu não recarrego esse produto, mas se você for comprar um novo, eu compro esse seu de volta por 2 unidades de valor e você paga apenas 8 unidades de valor no seu novo produto que você adquirir. Ou seja, veja que são conceitos que
englobam dentro de um produto que estão sendo agregados ao sistema. Isso é uma economia circular. A qualquer momento, esse produto ou resíduo dele pode ser reinserido na cadeia, na mesma cadeia ou numa cadeia distinta, como uma matéria-prima. Eles se tornaram uma matéria-prima para outro sistema. O que isso tem a ver com a nossa disciplina? Tem a ver com a composição do material. Então, essa ideia vem desde lá da formatação do produto, né? Quando você vai, falar assim, desenvolver o produto, pensar lá na composição do mesmo. Ou seja, no material de composição desse produto. Então, quando entra aqui a engenharia dos materiais, não é só você projetar, desenvolver ou aperfeiçoar as técnicas de fabricação, mas você pensar em novos produtos, pensar em novas combinações, novas ações, aonde você tem uma melhor eficiência desse sistema. Tá? Então, quando você fala aqui de materiais de engenharia, existe uma gama de materiais, digamos que naturais, né? A madeira, o metal, o plástico, o cerâmico, são vidro, borracha, são materiais específicos, não que eles são puros da natureza, mas é bem específico, o vidro é um nicho bem específico, diferente do metal, diferente da madeira, mas que podem acontecer os compósitos, que são nada mais nada menos que a mesclagem de alguns grupos desses materiais, né? Combinação de materiais distintos a fim de um objetivo. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Tá? Dentre os materiais, né? Metais. Eu falei aqui só de metais lá da nossa tabela periódica, materiais nobres, né? Ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço, bronze. Tudo bem que o bronze, né, o latão são ligas. O latão é uma liga de cobre, né? Mas são materiais metais, metálicos, né, que existem no nosso dia a dia. O que seriam cerâmicos, né? O vidro, uma argila, um cimento, uma pedra, materiais cerâmicos. O que são polímeros? Borracha, o plástico, aí vem derivados, né? O PET, o PVC, polipropileno, poliestireno e assim por diante. E o que são compósitos, né? A madeira aqui ela entra num compósito, apesar de ela ser uma outra vez, mas já já vocês vão entender o âmbito do compósito. Mas concreto armado, a fibra de carbono, o asfalto, ou seja, já é uma mesclagem de produtos, tá? Um material é reconhecido e identificado por sua propriedade, pelo seu comportamento frente a agentes externos. Então, quando você pega esses materiais, dessas classificações, eles têm algumas características específicas desse grupo, né? Algumas particularidades que podem ser vantagens ou desvantagens, né? Podem ser ali essenciais numa aplicação ou não fazerem diferença para outra aplicação. Mas são pontos muito interessantes de cada um deles, pontos, digamos assim, particulares de cada um deles. Por exemplo, metais são geralmente uma combinação de elementos metálicos, né? Bons condutores de calor e eletricidade, não são transparentes, opacos, mas brilham quando polidos, né? São resistentes, porém deformáveis, geralmente aplicadas a estruturas sujeitas a grandes cargas ou cargas elevadas. Então, quando você pega aí um metal, logicamente existem diversas composições, diversos tipos, mas eles têm a mesma característica. Você consegue ter uma geometria neles, você consegue conformá-los, como esse videozinho aí, né, mostra. Você conformar ele, você transmite calor ou energia pelo mesmo. Existe certa resistência mecânica, dependendo da sua forma construtiva, né? Então você tem aí caracterizações, classificações associadas a esse material. Legal. Quando a gente vem, por exemplo, para cerâmicos, particularidades, né? São geralmente uma combinação de elementos metálicos e não metálicos, como os óxidos, nitretos e os carbetos, né? A gente sabe que o aço ele vem de um minério, então o minério inicialmente ele é um cerâmico. São isolantes de calor e eletricidade, olha aí, diferente do metal, né, que é condutor, ele aqui é um isolante. São mais resistentes do que os metais e polímeros em altas temperaturas e contêm propriedades refratárias, dissipação de calor. Opa, então ele é mais resistente que um aço, condições de temperatura. Tá? Quanto às propriedades mecânicas, são duras, porém frágeis. Dúctil, que a gente chama, né?
Como assim duro e frágil? Vamos pensar num vidro, que é até uma coisa que eu vou classificar aqui, ó, podem ser transparentes. Isso aqui é a grande jogada dos cerâmicos. A gente não tem um aço transparente, mas a gente tem um cerâmico transparente. O vidro. O vidro ele tem uma resistência mecânica, ele tem ali uma certa resistência se você tentar mexer ele e apertar ele. Mas ele pode chegar ao ponto de colapso que ele rompe, ele quebra, né? E isso acontece com diversos materiais. Mas ele tem uma certa resistência. Essa resistência mecânica, de uma pressão, de uma ação, né? De um esforço. Mas, por exemplo, ele não é resistente a um impacto, né? Aí ele vem a colapso, que a gente fala, né? Estilhaçar, quebrar. Então nós temos aqui algumas aplicações aí, ó, no nosso dia a dia, onde a gente vê ali um cerâmico expondo as suas propriedades. O tijolo, alguns componentes eletrônicos aí, né? Hoje em dia, apesar de a gente não ver tanto mais capacitor aí cerâmico, mas tá nosso dia um resistor ali. Isolantes, ó, isolantes elétricos, né? Então, ou seja, são elementos que estão no nosso dia a dia e eles são aplicados devido a essas características deles. Legal. Polímeros, a gente falou agora há pouco do PET, lá da caixa d'água, né? Ó, são sintéticos, ou seja, feitos pelo homem, não são naturais, é uma mistura de produtos naturais que geram aquela composição, altamente moldáveis, uma grande vantagem aí, né? Isolante elétrico, mas sem resistência à temperatura, veja lá que ele já tem uma classificação do aço, de moldável, mas não é condutor. E já é uma característica do cerâmico, né? Que ele é um isolante, mas não é tão maleável, né? São leves, frágeis, porém flexíveis. Opa, flexibilidade. A gente talvez não falou disso aí nos anteriores, né? Mas aqui eles são flexíveis. Podem ser transparentes e de baixa densidade. Então eu coloquei aqui só algumas identificações, né? O PET, o PAD, o PVC, né? O polipropileno, o poliestireno, aí por outros. Então tem as classificações em função da composição desse material. Tem a legendazinha aqui, eu acabei não vendo. Mas existem algumas características desse material, né? Algumas particularidades dele. E vem os compósitos. O que são os compósitos? São as combinações metais, cerâmicos e polímeros que, quando são feitos, os compósitos, eles preservam as melhores propriedades dos componentes que os compõem. Isso é uma coisa fenomenal. Você consegue formular um material onde eu vou trazer o melhor lá do aço, o melhor do cerâmico, do metal, o melhor do cerâmico e o melhor do polímero. Só essas melhores vantagens num único material e ele vai ter a caracterização dele, né? Então, quando você olha aqui, por exemplo, apresentam propriedades superiores às dos componentes independentes. O metal, ele tem uma resistência... Professor, Opa, pode falar. no caso dos compósitos, eles têm sempre uma fabricação homogênea ou ele também pode ter alguma formação Heterogêneo. heterogênea? Pode ser heterogêneo. Aqui, a fibra de carbono, que a gente vai falar aqui, ela é heterogênea, né? A fibra de vidro, por exemplo, ela é heterogênea. Em que sentido isso? Vamos falar aqui, então, da fibra de carbono, por exemplo. É o mesmo princípio da fibra de vidro, tá? Você tem ali um polímero, inicialmente líquido, né? Que você consegue moldar ele numa geometria. Esse polímero, ele vai ter um catalisador, um outro produto que vai enrijecer ele. Quando você enrijece ele, ele talvez tenha algumas características ali, resistência, né? Por exemplo, ele pode ter uma resistênciazinha à compressão e à tração, mas não necessariamente a melhor possível. Mas ele sólido, ele traz lá as características do cerâmico. Ele é um isolante térmico, ele é um isolante elétrico. E aí eu trago um outro material dentro dele, que seria, por exemplo, aqui a fibra de carbono ou a fibra de vidro, que vai fazer o quê? Vai fazer ligas lá dentro, não vai se homogeneizar com ele, vai se misturar, mas não se homogeneizar. E aí, se eu precisar fazer uma tração, quem é responsável pela resistência da tração? A fibra. Quem é resistente pela compressão? O polímero. A combinação dos dois gera um produto de melhor qualidade. A gente vai trabalhar esse exemplo já já, falando de concreto, de cimento, de concreto armado, né, estruturas de prédio. Mas não necessariamente um compósito ele precisa ser homogêneo, tá? Você pode ter materiais distintos,
levando a melhor classificação de cada um para aquela aplicação. Por exemplo, coloquei aqui uma imagem de um veículo, de um carro. Vamos falar da evolução dos carros. Quando você pensa aí num carro, lá nos primórdios, não tão os primórdios não, viu? Década de 60, 70 ali, né? Produção em escala. Os carros, eles eram praticamente aço, ferro, né? Para-choque de ferro. Vou falar de aço, né? Para-choque de aço, de ferro, aço, as latarias, a roda, os discos de freio, toda a estrutura dele ali era, até os manípulos, né, dentro, ali os botões que você ligava as coisas, eles eram alavancas ou manípulos metálicos, né? Com o tempo foi surgindo as tecnologias lá dos polímeros, e aí você começou a ter o quê? Outras caracterizações, porque os polímeros eram mais fáceis de ser moldados, eram mais leves, você ia começar a ganhar eficiência, várias caracterizações, mais fácil de serem geometricamente alterados. E aí, com o tempo, você entrou alguns cerâmicos. Hoje você fala lá de pastilha de freio, disco de freio cerâmico, né? Vamos falar mais partes componentes do motor cerâmica, né? Que você ganha alguma vantagem sobre isso. Até o momento que, por exemplo, vocês conhecem o Ford Ka? Lógico, né? Deve ter escutado falar do Ford Ka. Não sei se vocês lembram, mas quando o primeiro carro foi lançado, né? Isso lá em, se eu não me engano, foi 96, mais ou menos, década de 90. O Ford Ka foi um dos primeiros carros do mundo aonde a barreira do metal foi quebrada. Como assim? Até aquele momento, todos os carros fabricados, apesar de ele ter lá cerâmico, compósitos, né, cerâmicos, polímeros dentro, a grande predominância do veículo era os metais. A partir daquele carro, o metal ele não era mais o majoritário. Não assim, logicamente, sozinho ele era. Mas a somatória dos outros componentes dava um percentual maior do que o do aço ou do metal. Ali foi uma grande jogada. Já começou ali uma grande evolução desses sistemas. Então eram carros lá com capacidade de potência, de rendimento maior, com ganho de caracterização, ganho de, como a gente pode falar, de eficiência, né? Você gastava menos energia para locomover o produto. E aí foi evoluindo. Então você pega hoje carros aí, né, que tem uma percentual estrutural compósito, que traz as propriedades quais? Resistência mecânica igual dos aços, pode ser conformado igual aos aços e os polímeros, são isolantes caracterizados cerâmicos e são muito mais leves do que eles, né? E aí você vai ganhando eficiência, vai ganhando todas as vantagens. Então aqui foi um exemplo colocado aí como compósito. Mas o interessante do compósito é você saber o quê? Primeiramente, ele é uma combinação dos elementos, combinações essas que trazem as melhores propriedades de cada um deles isoladamente. E é feito pelo homem, né? Ele não é natural. E aí, por exemplo, entra outros ambientes que têm diversas caracterizações ou viés, que a gente fala assim, né, de análise que a gente pode fazer. Aí eu falo assim, ó, apesar de todo o desenvolvimento na área de materiais, ainda há vários desafios para serem vencidos. Nem tudo foi criado, né? Ou otimizados, com desenvolvimento de materiais, ainda na especialização de sofisticados, bem como impacto ambiental, sobre a produção e descarte. Primeiro fator que influencia muito na evolução dos produtos, o processo de manufatura, a fabricação deles. Você pode, muitos ainda têm, já tem a tecnologia do produto novo, mas não tem, digamos assim, a tecnologia de fabricação viável, né? Talvez com automação, com a mecanização, né? Com a robótica, com a indústria 4.0, vem algumas caracterizações que começam a tornar esse produto viável. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Hoje é sexta-feira, 7 horas da noite, né? Alguns estão pensando aí já num produto aí, que eu não posso fazer apologia aqui dentro da nossa disciplina, mas vamos falar do transporte dele, né? Então, o chopp que você bebe lá nos bares, em festas, em regiões, desde lá dos primórdios do chopp, eles começaram em barris de madeira, depois evoluíram para os barris de aço inoxidável, né? Durante um bom tempo, os barris eles eram de aço inox, depois migraram para os barris de alumínio.
E o que acontecia? Você tinha uma caracterização de um produto aqui que ele tinha um processo de fabricação muito interessante, né? Então ele tinha uma estampagem, um processo de soldagem, né? Um recorte, várias caracterizações de fabricação. Não era um produto descartável, tá? Então vamos falar assim que inicialmente ele não gera resíduo. Eu trabalhei 15 anos na indústria de bebidas e alimentos, né? Paralelo ao ensino, e trabalhei com bebidas. Trabalhei especificamente nessa área de chopp. E um vasilhame desse de chopp, então você varia lá de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Essa embalagem ela é retornável. Então, por exemplo, vamos falar aqui do chopp Heineken, que ele é fabricado no interior de São Paulo. Aqui em Fortaleza, nos bares, você bebe Heineken, chopp Heineken. Mas esse produto ele é produzido e envasado no interior de São Paulo, região sudeste. Então, toda semana, todo período aí, existe um caminhão que sai de lá carregado e vem transportando ele de forma rodoviária até a nossa cidade. Quando ele chega aqui carregado, ele carrega aí os barris vazios, leva de volta lá para a fábrica para poder envasar. Por quê? Porque esses barris não são descartáveis. Então, veja que o valor do produto que você paga aqui, você está pagando tecnicamente o frete de vinda e o frete de retorno desse vasilhame, né? Legal. A empresa, quando recebe esse vasilhame de volta, ela tem que se preocupar com o quê? Com a asepsia. Pô, tem que lavar esse vasilhame, né? Então eu tenho um gasto de água, desperdício de água. A minha empresa tem um impacto ambiental no quesito água extremamente elevado. Eu tenho que ter tratamento de água, reciclagem de água, reaproveitamento de água. Tudo isso está inerente aqui, incluso, né, intrínseco no custo do seu produto. Concordam comigo? Né? Tranquilo. E aí você pensa, pô, o que eu posso mudar nessa cadeia que gera um benefício, sei lá, para o meu usuário, para mim como empresa fabricante de chopp, por exemplo, né? E aí você pensa. Aí, de um tempo para cá, começaram a surgir essas cervejarias artesanais, a cerveja começou a ser um consumo um pouco mais elevado, surgiram as embalagens PETs de chopp. Como assim? Eu tenho garrafas de 10, 15, 20, 30 e 50 litros, igual eu tinha os vasilhames retornáveis de aço. Um ponto interessante que eu não comentei aqui desses vasilhames. Muitas vezes um vasilhame desse, pessoal, a gente recebia ele aqui, eu olhava na data aqui dele, ele tem um RG, né? Ele tem lá um código que você identifica esse barril, onde ele foi, como ele foi utilizado, né? Quando ele foi envasado, a lavagem e tal, tem um histórico do vasilhame. E a gente pegava vasilhame aí de 1997, ou seja, vasilhames com quase 30 anos, sendo reutilizados, passando pelos testes de validação lá de estanqueidade, de pressão, né? Os testes de pressão, tudo, ele estava ok, ele continuava sendo usado. Então você via vasilhames desse rodando há mais de 20 anos. Esses vasilhames foram em mais bares do que a gente, eu acredito, né? Ao longo da vida. E aí você pensa assim, pô, então nós vamos substituir esse produto. Por quê? Porque quando eu pego um vasilhame desse vazio, ele tem um certo peso. O meu caminhão tem um limite de carga. Eu já trago um volume de líquido. Então eu estou limitando ali. A minha carga está distribuída entre volume de líquido e volume de vasilhame para dar um peso bruto total e eu posso transportar. Quando eu venho para uma embalagem PET, essa embalagem ele é mais leve. Ou, consequentemente, talvez eu possa transportar mais produtos. Porque eu vou trocar peso de embalagem por peso de produto. Beleza, é um pequeno ganho? Mas opa, já influencia aqui no preço do produto. Quando a gente paga o frete de volta, um vasilhame PET desse, ele não é retornável. Opa! Então eu como empresa, eu não preciso mais lavar vasilhame. Não. Opa, vou economizar água, vou eliminar uma linha, né, de recebimento desse vasilhame em asepsia, eu vou ter uma linha só de invase. Talvez vou ter lá um sopro, né, um pré-forma, soprar ela, fazer o meu PET, tudo bem? Mas eu só vou mandar. Esse caminhão ele pode voltar com outro produto. Não é produto vazio. Legal. Opa, isso aí pode baratear porque eu não tenho fruto de volta. Tranquilo. Não tenho mais aquele gasto com água. Em compensação, o restaurante, o bar lá que antigamente recebia esse vasilhame e devolvia o vasilhame. O que ele tem agora? Ele tem um outro resíduo. Eu não tinha lixo dessas garrafas
Eu tinha lixo de PET, de outros produtos que eu usava. Agora eu também tenho lixo desses vasilhames. Ou seja, como impacta a mudança de um material, a mudança de um processo de fabricação, um conceito de transporte para toda a cadeia, né? Veja que isso aí são mudanças de tecnologia, são mudanças de parametrizações. Vocês conseguem entender que a evolução dos sistemas vão gerando novas cadeias, vão gerando novas necessidades, novas ciências. Então, uma cadeia que estava lá presente no nosso mercado há décadas, né? Ela pode sofrer uma evolução, ela pode sofrer uma otimização. O produto está da mesma forma. Então, hoje, por exemplo, se você bebe chopp aí já há alguns anos e você continua bebendo hoje, você nem percebeu essa transição. Talvez possa ter percebido financeiramente, não sei. Mas em sabor, em qualidade, em disponibilidade, talvez você deve ter sentido uma grande diferença. Então veja que é uma coisa muito interessante, que é o desafio dos materiais e processos de fabricação desses materiais. Pô, eu preciso ter uma embalagem PET que suporte o chopp, é um produto sob pressão, né? É um vaso de pressão. Então você tem que ter ali uma certa resistência, é um certo volume. Se eu estou falando aqui de 50 litros, tecnicamente estou falando aproximadamente 50 quilos, né? Então tem que ter uma resistência mecânica. Eu tenho já uma cadeia montada onde esse produto ele já é inserido lá dentro de um refrigerador, ou ele é colocado em um ambiente de temperatura ambiente. Tecnicamente não se deve colocar em uma região quente, né? O chopp, que é um organismo vivo. Então, você tem lá caracterizações de resistência à temperatura, caracterizações de impacto, resistência mecânica. Eu tenho como eu posso falar aqui para vocês, um encaixe padronizado universal aqui, que já está há anos rodando, que eu tenho que encaixar nesse elemento. Então veja que são caracterizações que vão evoluindo. Eu não estou com ela aqui. Essa embalagem, pessoal, ela é 100% plástica. Até os elementos aqui de vedação e fixação em encaixe. Você tem aqui uma placa, uma membrana que fecha, faz isolamento. Você tem uma mola plástica que empurra o elemento. É um elemento plástico com características elásticas, que faz o fechamento, né? E aí tem uma região ali que faz o encaixe, faz a vedação. Ou seja, ele é 100% plástico. A empresa pode falar lá, estou gerando resíduo lá no meu cliente final. Não. Eu gerei um produto agora 100% reciclável. Pode ser reciclado. Então vejam que essa tecnologia, ela está no dia a dia. Não surgiram todas, ainda vão surgir outras. Isso aqui pode mudar daqui uns anos para um outro tipo de material, né? E assim por diante. Então você vê que aí a tecnologia de fabricação, a tecnologia de materiais, o controle desses processos é extremamente fundamental. Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí? Só não sobre cerveja, né? Eu sei que é sexta-feira, mas tranquilo. Aí a gente vem aqui, por exemplo, indústria automobilística, né? Não, motor bom é aqueles motor antigo, 8 cilindros em linha, o motor tinha 1,60 m de comprimento. Aí vieram os motores em V ali, né? 8 cilindros em V, V8. E aí esses blocos aqui que pesavam, eram uma âncora para o carro, né? Viemos para os blocos de alumínio. O alumínio hoje ele é fundido ou injetado, né? Ele pode ser injetado como plástico, por exemplo. Não existe alumínio injetado. E aí foi uma grande evolução dos motores. Foi. E os motores de compósito? Será que é uma evolução? Hoje nós temos motores, talvez ainda não comercialmente ou aplicados numa linha de produção em escala, mas que tem características, composições, regiões de compósito, né? E aí você pensa, eu tinha um material resistente, com peso, eu consegui tirar o peso, mas manter a minha resistência, mas eu ainda tinha um processo de fabricação daqui, ele continua aqui, uma função, por exemplo, eu só ganhei no peso. Resistência é a mesma, processo de fabricação é o mesmo. Vim para cá, ganhei no peso, ganhei na resistência, talvez, mudei o processo de fabricação, talvez ele seja mais simples, e talvez você tenha aí alguma variação, algum viés rentável, né, em função dessa geração. Indústria de energia, né? Novos materiais para o aumento de eficiência em conversão de energia renovável, em energia elétrica, em custos acessíveis, né?
Hoje você compra um painel elétrico, aí um painel fotovoltaico, com uma garantia de 25 anos. Os caras têm um controle de quanto aquela célula ela tem de vida útil, né? Então, daqui a 25 anos ele está ativo lá. Talvez com 26 anos ela morra, né? Mas pode ser que não sei, mas ele garante lá 25 anos. Então você vai vendo aí novos materiais, novas caracterizações de produtos. Veja que, se você pensar no aerogerador aí na década antigamente, aquelas bombas d'água antigas que a gente via nas casas de praia e, né, em sítios, eram todas metálicas, né? Aí você pega um aerogerador hoje, as pás têm 70 metros e são feitas de compósito, né? Ela é toda feita de compósito, não tem nenhuma estrutura metálica dentro dela. A não ser os parafusos de fixação ali, desculpa, mas tem, né? E aí você vai vendo a evolução desse sistema. Ou seja, não é só um novo material, é o processo de fabricação. E esse processo de fabricação, novamente, insisto em falar que ele requer controle, né? Legal. Qual o material mais apropriado para aquela aplicação? O Callister é um dos autores das bibliografias que a gente tem nessa disciplina, ele tem um livro, né? Ele fala que é obrigação dos engenheiros compreender como as várias propriedades mecânicas são medidas e que essas propriedades representam, né? Elas podem ser necessárias para um projeto de estrutura, componentes que utilizam materiais predeterminados, a fim de que não ocorra deformação ou falha. Então, quando a gente fala assim, qual é o material mais apropriado? Hoje em dia, talvez não exista mais isso. Qual é o material mais apropriado? Mas você, como engenheiro, sabe quais são as características que o material que você vai usar tem que ter. Então, quando você pega aí a construção do edifício mais alto do mundo, né? Talvez ele é uma mescla de materiais, né? Onde você vai ter lá a melhor qualidade de cada um. Vamos falar assim, um composto, grosso modo, que no final ele vai gerar lá um produto que gera uma qualidade superior e você pode evoluir, chegar às alturas aí, né? Coloquei aqui um braço, né, a biomecânica aí, que é uma área da automação, da automação em si mesmo, né, que tem um vertente, e aí você vê outras caracterizações, novos materiais, novas aplicações. Então hoje, por exemplo, você pega uma bicicleta lá de competição, as bicicletas pesam menos de 1 quilo, né, tem 1,2 kg, 1.000 gramas, e é uma bicicleta que tem todas as funcionalidades de uma bicicleta normal dessa Caloi que a gente tem, que pesa 10 quilos, né? E ao contrário, ela ainda é mais eficiente. Materiais, caracterizações. Então, ou seja, tudo está ali relacionado. Vamos olhar aqui um exemplo muito interessante. Antigamente, a gente só via moto com transmissão por corrente, né? Então, você tinha lá, independente da cavalagem, da potência da cilindrada daquela moto, ela tinha uma transmissão por corrente, uma transmissão mais elevada, um peso mais elevado, um ruído mais elevado, que a gente pode falar mais, requeria uma certa manutenção lá em quesito de oxidação e assim por diante. E hoje em dia você tem motos, né, veículos com transmissão por elementos flexíveis. Não só moto, carros, câmbio CVT. O câmbio CVT é uma correia, né? E aí você pensa, pô, mas uma correia vai ter a mesma classificação, a mesma característica de uma corrente? Às vezes ela é até melhor, né? Então, se você pegar hoje as motos de alta potência, alta cavalagem, né? A maioria delas, maior parte hoje não trabalha mais com corrente, trabalha com o quê? Com correia. Por quê? Menos peso, menos ruído, conforto, segurança, talvez confiabilidade, né? E aí você tem lá outras características. Novos produtos surgindo. Há um tempo atrás surgiu, né, aquela vamos banir os saquinhos plásticos do mercado. Não estou falando que é errado, não. É certo. Mas teve alguém que pensou em outra vertente. Vamos fazer plásticos biodegradáveis, ou que se dissolvem, ou que gerem proteína. Já vi vários projetos, por exemplo, que um saquinho desse, você pode colocar ele na terra e ele vira adubo para sua planta. Sacos como esse, que são comida para peixe, por exemplo, né? Ele pode ser comido depois por bichos, né? Talvez não por humano. Mas é uma caracterização de materiais. Para isso ser viável, eu preciso de processo de fabricação para caracterizar isso. Não é só eu moldar o saquinho igual ao outro.
qual é a composição desse material, como eu chego nesse material, como eu conformo com o trabalho. Eu ia colocar aqui, não deu tempo, eu acabei perdendo tempo organizando as disciplinas dessa semana, né? Estamos começando a semana agora. Por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia, né? E lá na Unicamp desenvolveram um saco de lixo que ele tem propriedades anti-Covid, né? Anti a bactéria do Covid-19. Então, por exemplo, ele fala lá que se você colocar uma roupa contaminada, um lixo hospitalar lá dentro, o material que possa estar contaminado com Covid, a tendência dele é matar o vírus, né? E o princípio não é químico, é uma estática, né? É uma estática que atrai o vírus e acaba matando ele o mesmo. E o produto ele não se degenera, tipo assim, o saco ele não perde a propriedade de matar o vírus. Ele é permanente. Agora, não sei se esse saco é degradável, não sei. Ele está sendo produzido já, está sendo desenvolvido, foi desenvolvido, já foi testado, muito interessante. E aí você vê que é o processo de fabricação que engloba um novo material, alguma caracterização, que tem uma aplicação bem específica. Então, você pensa aí no plástico, né? O plástico é um problema, eu acredito que o cara que inventou o plástico, ele nunca pensou que o plástico chegaria no ponto que está hoje. Mas estamos pensando em plásticos também com outras caracterizações muito bacanas. Tá? Se alguém quiser dar alguma ideia, algum comentário, à vontade. Hein? E aí, a gente ainda fala, né? Sobre o material mais apropriado. O engenheiro deve fazer todos os levantamentos, dados, né? E ter conhecimento de todas as condições em que aquele material vai ser exposto. Quando a gente fala de novos materiais, desenvolvimento de novos processos de fabricação, o que requer do engenheiro desenvolver isso? Conhecimento do ambiente de aplicação, conhecimento das limitâncias do produto que ele está desenvolvendo, né? Então você precisa ter ali uma mesclagem. Nem tudo que a gente desenvolver vai atender a todas as etapas do mercado, a todas as necessidades, mas algumas delas que nós vamos propor ele atender, que ele seja o mais eficiente possível naquela demanda, né? Então você conhecer todas as propriedades do material que será utilizado é fundamental. Precisamos trabalhar uma estrutura que suporte tem uma resistência mecânica, que suporte uma carga, que tenha uma certa flexibilidade. Legal, tudo tendencia a um aço, mas a região que ela vai ser instalada é uma região litorânea. Opa, o aço ele sofre influência da maresia, a oxidação ali, né? E aí talvez, será que o aço é o melhor elemento ali? Tudo bem, nós temos aços resistentes à oxidação. Pode atender, legal. Já vi indústrias onde o aço inox, por exemplo, ele foi corroído por algum outro ácido, por alguma soda cáustica, por exemplo, né? Lá uma tubulação ela é corroída por causa de um produto químico que passa sobre ela. Mas ele é resistente à maresia? É, a maresia, mas ele não é resistente a tais produtos, né? E aí você vai ver lá, a tubulação ela é plástica, por exemplo, ela tem um plástico específico, né? Um polímero específico. Então, isso pode ser caracterizado de várias funções, né? Quando a gente fala aqui hoje de fundição, por exemplo, a gente estava falando aí, acho que foi com o Matheus, desculpa, em relação à fundição. Quando você pensa em fundição, quem conhece um pouco, fala, fundição é em areia, molde de areia. A Dona Metal usa molde de areia, né? Não, existem fundições hoje em outros materiais. Existem silicone para fundição de aço, silicones que suportam acima dos 1.600 graus, né? Ou seja, são caracterizações específicas, né, para as aplicações. Tipos e valores de cargas que estarão sujeitas, né, os componentes. Meu componente lá ele tem que ter uma resistência mecânica, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma maleabilidade, né? Ele tem que ter uma flexibilidade. O elemento ele se desloca, mas não quebra, né? Tem dilatação, né? Muito interessante isso. Ele tem dilatação, né, em função da temperatura ambiente. Já devem ter andado de metrô, de trem ou de VLT, né, que de Fortaleza. Quando você anda meio-dia nele, parece que tem umas falhas no trem. Você anda lá, você sente umas pancadas, uns tá, assim, né? Ele mudando de trilho para trilho.
E aí você fala, pô, por que os caras não montaram isso correto, né? Deixaram uma folga aí. E se você andar à noite nesse mesmo trecho, você vai ver que esse ruído é bem menor. Por quê? Dilatação, pessoal. 1 quilômetro de trilho de trem pode dilatar 1,2 metros até. Né? Então você tem regiões ali de dilatação nesse material. Se eu não deixar essa dilatação, ele, quando expandir lá, ele vai entortar, né? Ele vai flambar. E aí o trem vai descarrilar. E aí o que acontece? Na época do calor, no sol, meio-dia, esse material está dilatado, à noite ele contrai, se afasta, então você vê nitidamente esses ruídos diferentes durante o dia. Então você tem que ter aí todas essas composições, essas caracterizações dos materiais, de qual é o comportamento do mesmo perante aquele trabalho. E, consequentemente, hoje é um fator que tem grande influência, é o custo, né, do produto. Então, como a gente falou aí, tem muitos materiais que já foram desenvolvidos, tecnologias fenomenais, mas que ainda não têm um viés de custo-benefício ou de investimento, de produção ou de rentabilidade que torne ele factível entrar no mercado. Tá? Outro ponto de vista muito interessante é a combinação de materiais. Como assim combinação de materiais? Quando a gente falou de compósito é justamente isso, você trazer a melhor qualidade de cada um para aquele elemento. Um exemplo disso, vamos falar de concreto armado, ou seja, viga protendida. Já escutaram falar de proteção, viga protendida? Alguém conhece? Não conheço. Não? Legal. É uma tecnologia nacional, mais especificamente é uma tecnologia do estado do Ceará, desenvolvida por um engenheiro aqui no Ceará. Ela é uma combinação como? Se vocês observarem, talvez, espero que vocês lembrem, vocês já devem ter passado ali pelo hall do bloco D. Embaixo do bloco D, ali onde tem um caixa eletrônico, onde tem um banheiro. Vocês já perceberam que ali é um vão de aproximadamente 1.000 metros quadrados e não tem nenhum pilar no meio dele? Você não tem nenhum pilar de sustentação, você tem uma viga de fora a fora, apoiada ali nas extremidades, né? E que ele não tem sustentabilidade ali no centro. Aí você pensa assim, pô, verdade, né? Aquilo ali é proteção. O que é a proteção? Primeiramente, o que é essa viga, né? Essa viga é de concreto. Concreto é um compósito, um cerâmico, né? De diversas ligas, que ele consegue ser moldado e cura naquela geometria. O concreto em si, ele tem uma característica fenomenal em quesitos de compressão. Então, você comprimir ele tem uma resistência extraordinária. Em compensação, ele não tem dilatação. Se você tensionar ele ou dobrar ele, que ele não tem flexibilidade, ele quebra. Aí você pensa, pô, ele é resistente na compressão, mas se eu puxar ele quebra. Então ele trabalha em conjunto com outro elemento, o aço. O aço ele tem uma excelente resistência à tração. Então você combinando ali, mas não a compressão. Se você combinar ali o aço e o concreto, um é responsável, é uma equipe. Um é responsável pela compressão, outro pela tração. E aí você vai olhar que os dois em conjunto trazem uma caracterização muito mais interessante, né? Legal. E aí o que é a proteção? A proteção é justamente esses cabos de aços que estão dentro da viga. Talvez a imagem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Eles estão saindo aqui nas pontinhas, ó, esses cabos. Esses cabos, eles fazem um caminho como se fosse onde a viga fosse flambar, né? Ó. A viga flamba no centro. Então eu vou passar uns cabos fazendo essa curvatura da flambagem dentro do material, construo a minha viga escorada, coloco o material lá, ele seca, ele cura o concreto, né? Ele fica estático. A partir do momento que ele está estático, eu venho aqui com um macaco hidráulico e tensiono esses cabos. Quando eu faço o tensionamento desses cabos, eu posso tirar o escoramento da minha viga. E aí, quando ela receber o carregamento, em vez de ela flambar, ele vai ter ali uma resistência mecânica feita pelos cabos. Ou seja, é a proteção. Essa é a proteção. Esses cabos são tensionados e travados aqui, né? Ó. E aí você tem uma combinação de resistência de materiais, de características específicas de cada um,
trazendo num conjunto um resultado fenomenal para aquela aplicação, né? E aí essa é a proteção que a gente fala. Legal? Coloquei aqui algumas imagens de alguns prédios que foram construídos aqui em Fortaleza. Não estou fazendo propaganda, nem nada associado. Apenas para a gente fazer uma análise no nosso âmbito da disciplina. Então, por exemplo, você indo ali na Washington Soares, no sentido das Seis Bocas ali, né? A gente fala que é o Wesley Safadão Trade Center, né? Mas é o Washington Soares Trade Center, né? É um prédio que tem ali perto do antigo Serra Hall, né? Ali, perto do Colégio Aritsá, ali. São duas estruturas, duas torres, interligadas por uma estrutura metálica. Então aqui é o vídeo da construção dela, né? E aí você pensa, pô, tem um comportamento aqui dessa estrutura de aço, em que sentido? Em sentido de dilatação, de movimentação, de flexibilidade. A gente sabe que um prédio se mexe, uma estrutura ela não é 100% estática, ela é rígida, mas ela tem uma maleabilidade, uma flexibilidade, né? E eu vou fazer uma união entre elas por meio de um elemento que tem que, como a gente pode falar, atender essa flexibilidade, né? Então você tem que conhecer as características de cada componente para aplicar os mesmos e os mesmos terem o sucesso. Lembrem-se, nós como engenheiros temos que prever as possíveis falhas, riscos, né? Para que elas não ocorram. E se elas puderem ocorrer, nós vamos colocar as limitâncias. Limitâncias do quê? De carga, de flash, de distância, né? Flash que eu falei. De carregamento e assim por diante. Um outro exemplo aí também nessa área, ali na Desembargador Moreira, perto da Praça do Hospital Militar, né? Foi desenvolvido esse prédio, aqui tem um vídeo dele sendo feito em etapas, também são duas torres, mas ele não tem meramente uma ligação entre eles, ele tem uma parte física da estrutura, entre eles é uma mistura, né? De cerâmicos e ferros, né? Uma estrutura metálica ligada ali. E aí você pensa, pô, fenomenal. Você tem que conhecer os conhecimentos de cada um deles para poder trazer essas vantagens, né? Tô só passando o vídeo aí, pessoal, pra gente ver. Então você vê aqui essa parte. Esse prédio já está pronto hoje, né? Esse vídeo aqui é um pouco mais antigo, né? Então você vê que isso é uma tecnologia que está no nosso dia a dia, né? Que está sendo inserida em alguns setores do mercado, em algumas caracterizações. E aí quando a gente fala essa questão da escolha do material, da combinação do material, vocês já devem ter escutado falar do RMS Titanic, né? Na verdade é o Titanic. RMS era a empresa dona do Titanic. Então você tem um videozinho aqui que eu vou passar para vocês. Ele faz uma animação do que aconteceu com aquele navio. E aí eu pergunto para vocês, por que o Titanic afundou? Alguém sabe me dizer? Eu acho que uma vez eu li, tem a ver com a liga metálica, né? Exatamente. É o que a gente vai falar agora. Ele afundou porque ele bateu no iceberg. Bateu no iceberg. Ele afundou porque encheu d'água. O aço ele tem uma densidade maior, ele afunda, né? Tá, tranquilo. E aí você pensa assim, pô, por que tecnicamente? Por que ele afundou? Primeiramente, foi um erro de engenharia no quesito de composição do material do mesmo. Como assim? O Titanic ele foi feito de aço, né? Quando ele é feito aço, ele tem comportamentos, ele varia o comportamento dele em função da temperatura. Então, por exemplo, um aço, no nosso ambiente normal que a gente está aqui em Fortaleza, ele tem uma certa flexibilidade, uma maleabilidade, ele tem um comportamento de uma linha. Quando ele está submetido a outra temperatura, esse seu comportamento pode mudar. E foi o que aconteceu no Titanic. Ele navegava por águas geladas, né? Temperaturas extremamente baixas. E o aço, naquela estrutura, naquela temperatura, ele mudava a caracterização da estrutura dele. Ele perdeu
a maleabilidade, a flexibilidade dele. Então, quando ele bateu no iceberg, logicamente, se ele estivesse no mar de Fortaleza, tudo bem que não ia ter um iceberg aqui em Fortaleza, mas se ele batesse um iceberg aqui em Fortaleza, né, numa estrutura aqui em Fortaleza, no nosso mar aqui, esse casco dele ele ia amassar. Talvez ele não ia furar, não ia rasgar, né? A maleabilidade dele estaria diferente. Quando ele bateu nessas águas mais frias, a estrutura do material era outra, o aço, em vez de ceder, né, em vez de ele amassar, ele rasgou, né? O aço rompeu. E quando ele rompeu, começou a entrar água e ele veio a pique, que a gente fala, né? Ele afundou. Então, ou seja, tem lá a explicação histórica, tem o filme, tem as caracterizações, mas também tem a explicação técnico-científica, né? Que foi ali, talvez, uma propriedade do material escolhido que não foi adequada, não sei se não foi pensada, não sabemos se na época eles tinham capacidade de testar esse material, ou se foi uma condição que até o momento ele não tinha sido, como a gente pode falar, validado, né? Porque ele era uma estrutura arrebitada, até outra coisa interessante, né? Não era fundido o material no outro por solda, ele era encaixado por rebites, né? Também o navio. Então são caracterizações muito interessantes, né? Então todos esses estão associados a quê? Quando a gente fala isso, quando a gente traz aqui para o nosso âmbito da disciplina, né? O que tem a ver tudo isso com materiais, com fabricação mecânica e com automação? Vejam que aonde entra a automação nisso. Então a gente pode falar ali em caracterização de materiais. Hoje em dia você precisa de equipamentos mais sofisticados para você poder analisar os princípios, né, básicos, né, como, por exemplo, na física, densidade, porosidade, teor de umidade, na térmica, condutividade, expansão, dilatação, condutividade, as propriedades mecânicas em si, né? Você precisa validar, testar isso. Uma forma de você testar isso é de uma forma automática. Por que de uma forma automática? Para garantir a repetibilidade, a linearidade, né, dos dados. Preciso ter tecnologia de fabricação com confiança, ou seja, produzir lá sem ter variação no sistema. Preciso fazer mais o quê? Construir não só a matéria-prima, mas manufaturar ela. Como assim manufaturar? Agregar valor, unir chapas, unir elementos diferentes, uma combinação de elementos, né? E a automação está dentro disso. Esses novos projetos, eles precisam ser validados. Validados em que sentido? No âmbito de softwares, simulações, prototipagens virtuais, simulações no âmbito computacional, né? Então, tudo isso entra essa parte de controle. Então, não achem que controle de automação ele está restrito apenas a algumas áreas. Todas as áreas, hoje em dia, praticamente necessitam de controle. Ok? Pessoal, foi até mais rápido do que eu achava, são 7h32. Mas a gente começou um pouquinho antes, aí, ainda no final do EF, sobre o que a gente discutiu agora. Nossa aula foi até essa página aqui. Sobre o que a gente discutiu. Deu para entender essa essência? Vocês conseguiram fazer o link aí de materiais de engenharia com automação, mais ou menos? Sim, professor. Teve alguma dúvida, alguma sugestão aí? Queiram comentar alguma coisa? Alguém quer colocar algum ponto interessante? Tranquilo, professor, bem didático. Pessoal, então é o seguinte, nossa aula vai até hoje, vai até esse momento. Agradeço a atenção de todos. Colocaram o nome lá na frequência já, né? Se alguém esqueceu só de colocar o nomezinho lá, por favor, coloquem o nome, que vai gerar o relatório aí da presença das duas aulas. Então, agradeço a atenção de vocês. Nessa nossa aula de hoje, não vai ficar nenhuma missão aí para a próxima sexta-feira. A única missão mesmo é vocês olharem lá no AVO, material didático, vejam lá no roteiro a nossa próxima aula, que estará... Só um minuto aqui. Errei a sequência aqui. Que nós vamos falar sobre... Opa, aqui, ó. Propriedades mecânicas dos materiais e diagrama de fase.
Então vai ser uma aula um pouco mais teórica aí, bem interessante também, mas um pouco mais teórica. E aí, sexta-feira que vem, 5h20, EF Tarde, nós nos encontramos novamente. Qualquer dúvida, sugestões, estamos sempre à disposição aí em nossos meios de comunicação, né? Ferramenta Torpedo do Inform Online ou nosso grupo do WhatsApp. Quem não entrou no grupo lá, eu mandei por Torpedo para vocês o linkzinho lá do grupo, entrem, tranquilo. No mais, agradeço a atenção, qualquer dúvida estou à disposição, ok? Forte abraço, bom fim de semana, boa semana de trabalho. A gente se fala. Até mais, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite.